tange às compras, nós temos um cenário bastante novo, com muitas incertezas, com novos insumos que precisam ser comprados num tempo recorde. E isso exige dos gestores uma capacidade de resposta que os procedimentos mais regulares da administração pública não permitem ou criam muitos obstáculos. Então, foi necessário, nesse período de pandemia, ter mais flexibilidade, ao que corresponde também à necessidade de ter mais transparência. Por isso, a legislação que se aplica às compras públicas, como a Lei 8666 e as leis de transparência, de responsabilidade fiscal e de acesso à informação, elas continuam valendo, mas foram editadas novas leis, entre elas a Lei 13.979 de 2020 e medidas provisórias que regulamentaram, que definiram as regras para esse processo durante a pandemia que exige mais flexibilidade. Bem, além disso, os órgãos de controle também precisam se adaptar, tanto no sentido de oferecer apoio e orientação aos gestores, que além de novos tipos de compras, também precisam renegociar contratos que já estavam vigentes, porque as condições mudam de oferta de alguns serviços durante a pandemia, e também no sentido, além da orientação, de fiscalizar e evitar possíveis fraudes e casos de corrupção. Só que essas duas funções têm que estar em equilíbrio, porque também não dá para a gente imaginar que tudo vai ser fraude ou corrupção, e alguns casos acabam ganhando muita repercussão, mas é preciso também que a gente se aproxime, que desenvolva mecanismos de colaboração entre o controle e a gestão, para que se alcance os melhores resultados. Além disso, várias iniciativas vindas da sociedade civil, da academia, focalizaram no apoio e na orientação aos governos para aprimorar a transparência e a abertura dos processos de compras nesse período. Entre elas, a Open Contracting Partnership, que é uma organização internacional que oferece orientação aos governos sobre como abrir os processos de compras, e também a Transparência Internacional Brasil, em parceria com o Tribunal de Contas da União, e com base no trabalho dessas duas organizações, a gente especificou aqui 5 tipos de medidas que podem ser adotadas, entre elas a abertura e transparência de procedimentos e recursos e seu monitoramento em tempo real, dados abertos sobre todas as etapas do processo de compras e informações sobre fornecedores, coordenação e comitês emergenciais para uma tomada de decisão mais rápida e mais consensual, parcerias com empresas e sociedade civil para a inovação e mecanismos pró-competição e também estímulo e apoio à sociedade civil para o monitoramento cidadão dos gastos e da entrega dos bens e serviços, no eixo que a gente chama de participação e accountability. Além disso, a Transparência Internacional no Brasil editou um ranking de transparência nas contratações emergenciais, criou uma metodologia e analisou os dados disponíveis sobre esse tema, tanto dos estados brasileiros e do Distrito Federal, como de todas as capitais. E foi muito interessante que da primeira edição em maio, que foi publicada em maio, para a segunda em junho, houve um avanço enorme, como se pode ver aí no mapa, que mostra que os governos perceberam a necessidade de avançar em transparência. Houve uma pressão da sociedade civil, da imprensa, a partir da divulgação desse ranking da Transparência Internacional, e 88% dos 53 entes que foram avaliados procuraram a Transparência Internacional nesse período para pedir ajuda, orientação no sentido de melhorar seu desempenho e transparência. Não quer dizer que o ranking fale de tudo, é possível aprimorar ainda muito mais os processos de transparência, mas o que se percebe é que quando há um desejo de que isso aconteça, quando há uma certa pressão e apoio para isso, os governos conseguem responder. E esse talvez tenha sido um dos grandes ganhos nesse período em relação à transparência nas compras públicas. Além disso, a gente teve também alguns avanços, ainda precisamos avançar na digitalização dos serviços e dos processos. Então, como que o cidadão acessa os serviços públicos, que serviços estão disponíveis de uma forma mais simples, mais fácil. Percebemos que, por exemplo, no auxílio emergencial, o auxílio de R$600, que foi concedido, houve muitos problemas nas tecnologias, na clareza em relação aos critérios, na integração entre bases de dados, que não houve num primeiro momento, dados do próprio governo federal, mas também na relação com os dados das prefeituras. Isso acabou gerando muita desinformação, muita dificuldade para os cidadãos acessarem e também algumas fraudes, o que mostra que a gente precisa avançar muito nesses aspectos de clareza, de facilidade, tanto no aspecto da tecnologia, mas sobretudo na transparência e na participação dos atores envolvidos para a definição dos critérios e acesso aos serviços. E uma
uma terceira área que é bem importante é a transparência e accountability na questão das finanças públicas, tanto na arrecadação, e aí entra a questão não só do que se perde ou do que se ganha em termos de arrecadação por conta da própria mudança nos cenários econômicos nesse período, o tipo de atividade que passa a ganhar espaço e atividades que perdem força durante essa situação, mas também por conta dos incentivos fiscais e dos benefícios, das renúncias de receita que os governos adotam, tanto as prefeituras como governos estaduais e a União, para incentivar ou para criar condições para um determinado setor econômico, também nos benefícios sociais. É muito importante que haja transparência a respeito disso, a respeito dos critérios, a respeito dos efeitos dessas medidas, como alguns governos têm feito, mas ainda precisamos avançar muito. E nesse sentido, as organizações internacionais, como a International Budget Partnership e também o GIFT, que é a Global Initiative for Fiscal Transparency, são organizações que têm, nesse período de pandemia, editado orientações específicas e também compartilhado experiências de vários governos pelo mundo, no sentido de como dar mais transparência às questões orçamentárias, às questões fiscais e aos gastos públicos. Então, nesse momento de tanta novidade que estamos vivendo, quem sabe a gente consiga avançar também nas questões de transparência e aprender com o que estamos vivenciando nessa pandemia. Os anos que se seguem, especialmente na América Latina, vão ser muito difíceis do ponto de vista econômico, do ponto de vista do aprofundamento das desigualdades, e para que a gente tenha o mínimo de confiança nos governos, é preciso que haja mais e mais transparência, abertura dos processos, clareza em relação aos critérios e aos resultados das políticas e dos serviços, para que os cidadãos possam contribuir com as soluções e também controlar o exercício do poder pelos governantes.